Bom, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Quem é Deus? E a gente está descobrindo, através da palavra de Deus, o que Deus diz acerca de si mesmo, o que é que Ele deixa revelado, na verdade, acerca de si mesmo. E a gente viu na aula passada algumas das teses da negação de que existe um Deus verdadeiro. Eu quero ver com você hoje alguns argumentos que nós podemos identificar, até mesmo na Bíblia, sobre a existência de Deus. E o primeiro deles é o argumento cosmológico. É quando a gente olha para a criação. A gente olha para a criação e a gente consegue perceber Deus. Veja, o panteísmo diz que a criação é Deus, que a árvore é Deus, que o animal é Deus, mas nós entendemos que aquilo que foi criado como perfeito, como algo belo. Para quê? Para revelar a pessoa de Deus. Então o argumento cosmológico, ele é a tentativa de provar a existência de Deus através da observação do mundo que nos rodeia. Olha só que interessante, Salmo 19. Olha aí na sua Bíblia, Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 6. E esse argumento, o que ele tenta provar? Ele tenta provar que existe um Criador. Você não consegue olhar para a planta e ver, nossa, ela se criou sozinha. Não, existe um Criador. Existe alguém que colocou ela dessa maneira, com essa função, de maneira específica. Olha, tem tantas plantas, tem tantas flores, tem tantas folhas, tudo diferente, gente. Você pega um floco de neve, o floco de neve, um é diferente do outro. Você vê o projeto de Deus se mostrando, né? A gente viu que a gente não consegue conhecer Deus com a nossa mente, nós precisamos conhecer com o nosso espírito. Então, a minha oração para você aqui ao fazer esse curso é: abra o seu coração para descobrir mais de Deus. E a Bíblia fala no Salmo 19, diz: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus declaram, a glória é a manifestação de Deus. Deus está se manifestando. O Deus Criador se manifestou com toda a sua sabedoria e criatividade para formar o que há. A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, não é verdade? Que Deus disse e houve luz. Que Deus disse e Ele formou os animais. Deus disse e fez separação entre as águas e fez separação da noite, do dia. Deus é um Deus Criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa para o outro dia. E uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. O assunto aqui, gente, é que Deus está sendo glorificado através da criação. Mas quando você olha para a criação, você não consegue dizer quem é essa pessoa. Todos esses argumentos aqui a gente vai ver que eles não conseguem definir quem é a pessoa. Quais são os atributos dessa pessoa? Como essa pessoa se parece? Mas a gente vai vendo aqui algumas características. No argumento cosmológico, ou seja, ao olhar o mundo ao nosso redor, nós conseguimos perceber que existe um Criador. Um outro argumento aqui é o argumento teleológico. O que é esse argumento? Ele apresenta o desígnio do universo como evidência clara da ação da mente suprema de Deus. No cosmológico, no argumento cosmológico, nós vemos que existe um Criador. No argumento teleológico, existe uma mente suprema, existe um planejamento, existe uma sabedoria por detrás, existe uma inteligência. Ou seja, o mundo não pode ter sido criado por uma explosão. O mundo não pode ter sido criado apenas como uma sucessão de eventos duradouros durante milhões de anos. Não, existe uma inteligência.
Se a árvore foi criada porque existe uma inteligência por detrás, se o verde da folha foi criado daquela maneira porque existe uma inteligência por detrás. Aliás, existe uma organização chamada TDI, a Teoria do Design Inteligente, TDI Brasil, depois você pode acessar o site deles, que eles trazem justamente esses argumentos, o argumento cosmológico e o argumento teleológico, para dizer que o mundo ele não pode ter evoluído. Isso seria de alguma maneira negar a ciência. A ciência hoje está mostrando que o mundo não evoluiu, o mundo foi criado, o mundo foi planejado e a Bíblia já dizia acerca disso. Então, um outro argumento que a gente vê é o argumento histórico. Quando a gente olha para a história, a gente vê que existe uma autoridade por detrás dessa história. Existe alguém conduzindo a história. Existe alguém, existe uma força, né? E todos esses argumentos, mais uma vez, eu digo, não consegue dizer quem é a pessoa. Mas todos esses argumentos estão nos mostrando que existe alguém por detrás. Existe, por exemplo, no argumento histórico, a universal história da humanidade dá evidência de uma providência que governa sobre tudo. Existe alguém que está governando a nossa vida. Existe alguém que está governando o que nós estamos fazendo. Não, nós não somos marionetes, mas existe um governo. Como nós vimos anteriormente, existe um plano, existe algo planejado para cada um de nós. Existe o argumento antropológico. O que isso quer dizer? Que quando a gente olha para o homem ele tem, como diz a teologia, uma fagulha do ser divino. E a gente vê, quando a gente busca nas Escrituras, nós vemos lá em Gênesis, né, que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a gente entende, quando a gente pega um pouquinho essas palavras imagem e semelhança, que tem a ver com a função e a natureza. O homem foi criado com a natureza. E quando nós olhamos para o homem, a gente vê que o homem ele tem uma condição moral. A gente vê que o homem ele tem uma condição de distinguir o que é o bem, o que é o mal. Ainda que isso esteja maculado pelo pecado, existe algo dentro do homem que diz ali para ele, olha, isso não é bom, fazer isso é errado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um legislador, existe um juiz que coloca isso no nosso coração. Existe uma justiça, existe uma retidão que nos puxa para mais perto de Deus. E é claro, o argumento mais pesado que a gente tem é a Bíblia. É o argumento bíblico, é o argumento cristológico. É quando a gente olha para a Bíblia e a gente encontra Deus através da pessoa de Cristo. Cristo nos revelando a pessoa do Pai. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente sobre a Trindade, sobre esse atributo de unidade de Deus. E a gente vai ver que a Trindade ela vai se revelando. Hoje nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos mostra quem Deus é. O Espírito Santo nos mostra a pessoa do Pai, nos mostra a pessoa do Filho. Então a gente vê o argumento bíblico. Qual é o argumento mais forte que eu e você temos como cristãos, que aí nos revela quem é a pessoa de Deus, seus atributos, como ele pensa? Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é inspirada por Deus. Tem essas citações aqui. A primeira aqui do reformador Ulrich Zwingli, que ele diz o seguinte: misericordioso Deus, Pai Celeste, já que tua palavra é uma vela e uma lâmpada que está aí para iluminar o nosso caminho, pedimos-nos que por Cristo, a verdadeira luz, queiras abrir e iluminar a nossa mente, e assim possamos compreender a tua palavra em sua clareza e pureza. Olha só o que disse Martinho Lutero, reformador alemão. Ele diz: eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, concede-nos a tua graça para que pesquisemos diligentemente as Sagradas Escrituras, que nelas busquemos e achemos a Jesus Cristo e que por ele tenhamos a vida eterna. A Confissão de La Rochelle diz: foi Deus quem se fez conhecer ao homem, primeiramente por suas obras, tanto pela criação como pela conservação, e maneira como ele a conduz. Também e mais claramente ainda pela palavra, a qual foi primeiramente revelada verbalmente e em seguida escrita nos livros que nós chamamos de a Santa
Escritura. Então, qual é a função da palavra? Só lembrando a você que a gente já viu isso no nosso curso de Bibliologia, Paixão pela Palavra de Deus. A função principal da Palavra de Deus é revelar o que nós precisamos saber sobre Deus, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, e tendo um relacionamento com Ele, eu e você possamos nos lançar nos braços dele e conhecer a nós mesmos. Olha só essa citação de Agostinho de Hipona, ele diz: o que a minha escritura diz, eu digo. A fé cambaleará se a autoridade das escrituras vacilar. E o que eu quero dizer para você? Que Deus, ele continua a falar comigo e contigo. Ele continua a falar. Olha só o que diz o escritor aos Hebreus. Em Hebreus, logo no primeiro capítulo, versículo 1, versículo 2, diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Como é que Deus está falando hoje? Ele está falando através de Jesus, da obra consumada de Jesus. A palavra falar aqui é a palavra laleo no grego, e significa conversar, significa falar, significa declarar o que está na mente e revelar o pensamento de alguém. O que Deus está fazendo? Deus está declarando o seu pensamento através da pessoa de Cristo, através da obra de Cristo. Quando a gente olha para a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, nós estamos vendo o pensamento de Deus. Isaías capítulo 55 vai nos lembrar que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Por que Isaías nos fala isso? Para que a gente possa buscar os pensamentos dele. Busquem enquanto vocês podem achar. É isso que Isaías está nos convidando. Ele está nos convidando a buscar os pensamentos de Deus. Como nós buscamos os pensamentos de Deus? Através da pessoa de Jesus. E como é que nós buscamos através da pessoa de Jesus? Pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. João 14, João 16, eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade, não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós outros o outro Consolador. E ele vai dizer as coisas que eu estou dizendo para vocês, ele vai lembrar vocês. Então a palavra laleo aqui representa uma comunicação. Uma comunicação proporcional, uma comunicação proposital. Deus está querendo falar, Deus está querendo se revelar. Minha pergunta é: você está querendo ouvir? Você está conseguindo ouvir? Porque a comunicação de Deus é proposital. A comunicação, Deus não fica eu ia falar chateando no inglês. Deus não fica aí botando conversa fora. Não, o que ele faz? Ele tem algo, quando ele fala algo, as palavras que eu vos tenho dito, disse Jesus, são Espírito e são vida. Quando Deus fala, ele quer com que a palavra dele entre no seu espírito. Por quê? Porque a palavra dele é viva. A palavra dele é viva e eficaz, Hebreus capítulo 12. Então, quando Deus está falando, ele está falando de maneira proposital. Paulo, ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 34, ele diz assim, que alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Mas ele complementa dizendo, eu digo isso para vergonha vossa. Ele poderia parar aqui dizendo, alguns ainda não têm conhecimento de Deus, tá bom, vocês cresceram agora, vocês chegaram agora, né? Tô dando aí um tempinho para vocês. Não, ele está dizendo assim, alguns não têm conhecimento de Deus. E eu estou falando isso é como se fosse algo vergonhoso, porque já era tempo. Quando ele chega lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 5, ele fala, já era para vocês serem mestres. E eu vou ter que repetir para vocês de novo, Hebreus capítulo 6. Os rudimentos elementares da doutrina de Cristo, porque já era para vocês conhecerem a Deus. Vamos nos lançar para conhecer mais a Deus. Oséias capítulo 4, no verso 6, você conhece muito bem essa passagem, Oséias, no capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento aqui não é o conhecimento da cabeça, é o conhecimento revelado, é o conhecimento vivo, é o conhecimento que só é alcançado através de nós andarmos com Deus. E ele continua dizendo, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei
do seu Deus, ou seja, da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o pensamento de Deus. Anota essa frase aí. A palavra de Deus é o pensamento de Deus para mim e para você. Onde é que eu e você vamos verdadeiramente conhecer Deus? Onde é que eu e você vamos verdadeiramente descobrir como Deus é na palavra dele? Vou terminar aqui com essa citação de João Calvino, que diz: não conseguimos confiar na doutrina das Escrituras até que estejamos absolutamente convencidos de que Deus é o seu autor. A gente já viu isso no nosso curso de Paixão pela Palavra de Deus, que são esses dois fundamentos que eu e você precisamos ter. Conhecer a pessoa de Deus e conhecer aquilo que Deus diz. E quando nós conhecemos aquilo que Deus diz, a nossa confiança naquilo que Ele diz está não somente naquilo que é dito, mas no caráter daquele que diz. Então vamos usar a palavra de Deus para conhecer quem Deus é. Na nossa próxima lição a gente já vai começar aí sobre os atributos de Deus, o que a Bíblia revela serem os atributos de Deus, aquilo que faz Deus ser Deus, aquela característica que Deus tem. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.